Caros ouvintes, bem-vindos ao podcast Consciência Integral. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje eu estou com Ari Reinford, que é um dos pioneiros no trabalho de integral aqui no Brasil. Tem uma trajetória super bonita, ensinando e disseminando e espalhando esse conhecimento, essa visão, essa consciência, esse estado de compaixão. E é uma satisfação, Ari, essa oportunidade que você nos oferece aí. E conta pra gente como é que foi esse encontro com o Ken Wilber, com a comunidade do integral, na sua vida, nas suas práticas. Oi, Mário. Primeiro eu gostaria de agradecer a você pela essa oportunidade que você está me dando de falar sobre o Wilber. Como a minha proposta de vida, principalmente nos últimos 10, 12 anos, é disseminar o pensamento do Wilber, que para mim foi iluminador, eu sempre fico feliz quando eu posso falar sobre ele. Então eu agradeço a você por essa oportunidade. Como é que eu conheci o Wilber? A minha vida foi sempre calcada na área das ciências exatas. Eu fiz engenharia, mas desde a juventude, por razões até de família, eu sempre me interessei muito pelos aspectos de espiritualidade e filosofia. E me dediquei, grande parte da minha vida, ao espiritismo de Allan Kardec. Estudei também todos os livros do Kardec, trabalhei em centros espíritas, fiz muitas palestras sobre a doutrina espírita e me sentia bastante feliz, bastante pleno com esse caminho que eu tinha escolhido. Porque o Wilber me abriu um mundo totalmente novo que eu não conhecia, e a partir daí eu comecei a estudar o Wilber, comprar todos os livros dele, e ler todos os livros dele, estudar todos os livros dele, começar a fazer traduções. Até que no início de 2001, quando eu me aposentei, eu falei, olha, agora o que eu quero fazer da vida é aquilo que eu realmente acredito, já que o Wilber me fez, o pensamento do Wilber foi muito importante na minha vida, me modificou bastante, e a partir daí então eu passei a me dedicar a disseminar o pensamento wilberiano. Então, rapidamente foi isso aí. Eu fico muito feliz, assim, né? Porque são poucas pessoas, né, que estão acessando, e a sensação que eu tive quando eu encontrei o Wilber em dois momentos. No primeiro contexto, eu estava na Unipaz ligado ao movimento da psicologia transpessoal e alguém me apresentou o livro Espectro da Consciência. E eu falei, mas eu não li esse livro, eu já tinha lido todos os outros autores. Eu falei, mas você não conhece o mestre Ken? Eu falei, quem? E vi aquela cara, né, naquela figura careca. Careca, né? E tentei ler o livro naquela época e falei, não, isso aqui é muito difícil, muito mental para mim, muita categorização, o que é isso? Mas teve um impacto, foi super importante, muitos autores trabalhavam com isso. Mas o Wilber transformou a vida dele e a obra dele muitas vezes, né? Eu acho que é uma característica muito singular essa. Em 2000 eu reencontrei o Wilber e li Boomeritz, que para mim é o livro dele, de todos, eu hoje li todos, que mais impactou. Eu queria te perguntar, Ari, como é que você vê o processo de transformação que o modelo apresentado pelo Wilber, que eu considero um modelo extremamente generoso, né, que é um modelo conciliador, numa proposta originária entre tradições do Ocidente e do Oriente, né, de ter um grande mapa, uma grande cartografia da psique, da experiência humana, conciliando isso. Qual que você considera que é o principal impacto na sua experiência e nas pessoas quando se aproximam dessa abordagem? Veja, deixa eu falar só um pouquinho antes sobre essa proposta do Wilber. Você comentou que a obra dele passou por várias etapas, e ele próprio ele faz essa divisão da obra dele em 5 fases, né? Começou na fase 1, que é a fase do espectro da consciência, depois veio a fase 2, 3, 4, e atualmente ele está na fase 5, em que ele fez uma modificação bastante importante no seu pensamento. A partir daí, as outras fases foram complementares. É como se fosse um processo evolutivo
em que ele foi montando o modelo integral e montando a teoria integral. Na minha visão, com um objetivo fundamental. É apresentar para nós um modelo, um mapa do ser humano que facilite a nossa vida. Em última análise, isso é que o Wilber se propôs a fazer. De alguma forma, nos apresentar como nós funcionamos, para que, de posse disso, que é no momento em que nós entendamos como é que nós funcionamos, nós possamos, então, interagir melhor com a vida, interagir melhor com as pessoas, com o meio ambiente, com tudo mais. Então, essa é que eu acho que é a grande contribuição do Wilber, que para mim foi muito importante. Quando eu comecei a compreender isso, eu consegui fazer grandes modificações na minha vida. Tá? Então, eu acho que esse é o que é o grande impacto. Mas é um impacto, assim, tanto ou quanto difícil de inicialmente a gente captar. Por quê? Porque, como você havia comentado no nosso papo anterior, que eu acho que não foi gravado, a obra do Wilber não é fácil de ser lida, né, e estudada. É uma obra muito densa. Não era até algum tempo atrás. Porque, como ele vinha montando esse modelo ao longo desses últimos 40 anos, então a sensação que eu tive quando eu comecei a estudar o Wilber era um grande quebra-cabeça. Eu li o primeiro livro dele, que foi A Consciência Sem Fronteiras, e achei maravilhoso e entendi 20% do livro e fiquei com uma infinidade de dúvidas. Quando eu parti para a leitura do segundo livro, algumas daquelas dúvidas que eu tinha tido inicialmente começaram a ser esclarecidas e apareceram novas dúvidas. Uhum. E então eu fui vendo que isso era um processo que, na verdade, estudar o Wilber era um quebra-cabeça. Uhum. Porque você ia montando esse quebra-cabeça até que você tivesse um insight Não havia, naquela época, um livro dele introdutório. Esse livro ele veio a lançar, acho que por volta de 2007, 2008, que foi a Visão Integral. Uhum. Agora, então, existe um livro introdutório do Wilber, que é a Visão Integral. Por quê? Porque como ele já o modelo, na sua essência, já foi montado, então, a partir de agora, ele teve essa capacidade de fazer isso. Né? Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi muito importante para mim nesse sentido. E ele realmente, no momento em que você se engaja no estudo do Wilber e nas práticas que ele propõe, você muda a sua vida. E muda para melhor. Né? Essa é a minha experiência pessoal. Uhum. Como é que você ensina o modelo, né? Propaga esse modelo já há bastante tempo? Assim, o que você considera que é o principal desafio, né, dessa tarefa, né, de propagação desse modelo? O que a gente pode conspirar por isso? Porque, para mim, esse movimento é muito... me convoca muito. Eu tenho um senso de gratidão, porque encontrar o Wilber no momento que eu encontrei, ou reencontrei, promoveu a mais radical transformação na minha experiência, nas minhas práticas, nos meus valores, nas relações e tal. E eu percebo que tem um grande desafio, né, que é divulgar e propagar esse modelo, esse trabalho, essa visão, né? Muito mais do que mais uma doutrina ou corrente filosófica, esse é um modelo acolhedor dos outros processos, né? Assim, por exemplo, você voltou a falar no centro espírita, incluindo a tradição espírita dentro com o modelo integral. Como é que é essa... Veja, quando eu comecei a divulgar o Wilber, isso foi, minha primeira tentativa foi em 2001, exatamente foi em 2001, ninguém conhecia o Wilber no Brasil, quer dizer, ninguém. Naquela época, eu não conhecia ninguém que conhecesse o Wilber, apenas a não ser um pequeno grupo de amigos que nós fizemos um grupo de estudo em casa para fazer isso. Mas fora isso, eu não conhecia mais ninguém, depois eu vinha conhecer mais pessoas. E a minha primeira experiência foi no Centro Espírita. Foi interessante, porque esse Centro Espírita me convidou, eu tinha me mudado, então eu fui para um novo Centro Espírita, e lá eles me convidaram a desenvolver um trabalho de estudo do Livro dos Espíritos.
E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, mas eu não conseguia, não conseguia deixar de colocar conceitos wilberianos ali. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender que, como você disse, o pensamento wilberiano é um pensamento de integração. Uhum. Então, ele integra todas as áreas do conhecimento, inclusive o espiritismo. Na verdade, é aquela ideia, o pensamento wilberiano transcende e inclui o espiritismo. Uhum. Então eu comecei a colocar alguns conceitos wilberianos no meio da conversa espírita, não quebrando a visão espírita, mas mostrando sob uma nova perspectiva mais ampla. E as pessoas, na época, se encantaram. O pequeno grupo, que nós éramos 10, 12 pessoas no grupo, se encantou com essas novas ideias. E eu não dizia que era o Wilber ainda, eu simplesmente lançava as ideias. Até que no final do ano, isso aí durou cerca de 6 meses, eu comecei em agosto, quando chegou no final do ano, uma das pessoas que fazia parte do grupo, que era da diretoria do centro, chegou para mim e disse assim, olha, Ari, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou adorando o que você está fazendo, mas acontece que você está fugindo muito da visão espírita, tá? Você está colocando muitas coisas novas aí. Então, a diretoria do centro me pediu para falar com você que se você quiser continuar no ano que vem, que você se atenha ao espiritismo. Não venha com essas novas ideias. E aí, então, eu ri. Não, eu declarei, eu não aguento, eu não consigo mais. Né? Eu não consigo mais fazer isso. Né? Mas você não colocou nem a Joana de Ângeles com seu homem integrado? Pois é. Não, mas eu não me lembro, naquela época eu acho que esses livros da Joana de Ângeles ainda não existiam, foram posteriores. Uhum. Isso foi posterior, quando o próprio Divaldo citou o Wilber num dos livros da Joana de Ângeles, né? Uhum. Mas naquela época eu acho que ainda não existia, pelo menos eu não conhecia, mas eu acho que eles não tinham sido editados esses livros. Bom, e moral da história, o que aconteceu é que daí esse pequeno grupo, que eram de 12 pessoas, umas 8 pessoas quiseram continuar comigo. E nós então fizemos, na época no consultório da minha filha era psicóloga, ela falou, pai, à noite no uso consultório, se você quiser, faz lá. Então uma vez por semana a gente se encontrava, nos encontramos assim durante 2 anos, durante a noite. Aí foi assim, foi onde eu comecei a semente de depois dos primeiros cursos que eu dei e tudo mais, e formei o primeiro curso, depois do primeiro curso que eu também dei numa instituição espírita, em outra instituição espírita, e dali, nessa outra instituição espírita, eu fiquei também 2 anos com um grupo de estudo. Quando, finalmente, em 1983, eu fui para a Associação Palas Atena, aqui em São Paulo, e passei a dar cursos regulares do Wilber, dou lá desde 2 cursos por ano, não, é um curso introdutório. Esse curso você oferece até hoje, né? O pessoal até hoje, quiser eu continuo oferecendo. Conhecer, você visitar seu trabalho aí em São Paulo, lá na Palas Atenas, né? Todo semestre eu ofereço esse curso. Já passaram por esse curso mais de 600 alunos. Que maravilha! Tá? Não que, assim, desses 600, eu vou dizer assim, conta-se nos dedos aqueles que realmente abraçaram a causa e estão continuando. Porque eu também mantive, desde 84, eu mantenho um grupo de estudos, aprofundamento da obra do Wilber, e esse grupo, nós atualmente estamos com 16 pessoas também no grupo. E essas realmente são aquelas que abraçaram a causa. Né? Estão se aprofundando. Estão se aprofundando, muitas trabalham no Instituto Integral, algumas delas, muitas não, mas 6 delas, se não me engano, trabalham no Instituto Integral, que já foi uma fase agora da Integral chegando ao Brasil através do Marcelo Cardoso. Então, o que aconteceu foi o seguinte, aí, apesar do Rio Mendes ser pouco conhecido, agora a gente já vê que já não é tão desconhecido aqui no Brasil como ele era antes. Quer dizer, o movimento está crescendo. Né? Por exemplo, você é um jovem que eu vinha conhecer através do Facebook, né? Não sabia nem da sua existência e que você também está engajado nesse processo. Estamos, super. A gente porque eu acho criou um espaço pensando na prática de vida integral, pensando nessa abordagem espalhada em tudo que a gente oferece. Exatamente. Vocês é que vão levar essa bandeira adiante, porque para mim o tempo já está acabando, né? Então eu fico muito feliz com isso. Que é isso, nós vamos trabalhar muito, espalhar muito esse modelo por aí,
essa consciência, sabe? Ari, eu fico... é, eu, eu admiro muito, né? O Wilber é dos meus heróis. Eu falo, nossa, como é que pode, né? E eu percebo muito essa diferença, porque eu estava extremamente inserido no contexto da psicologia transpessoal e até no processo de estados alterados de consciência, né? Eu mergulhei em diversos dessas buscas, né? Principalmente ligadas à espiritualidade, e o quanto, assim, coisas muito fundamentais, né? Como a questão da falácia pré-trans, são tremendamente importantes na prática clínica de qualquer psicólogo. Assim, era o elemento de discernimento que faltava num campo enorme, né? Então, Exatamente. o Wilber é como um samurai mesmo desse processo da consciência, assim, né? A gente colocando as coisas de forma que a gente possa operá-las, né? Cognitivamente, e isso abrir espaço para o processo aí de compaixão. Mas eu quero, embora você tenha falado aí do fechamento do seu ciclo, eu quero saber dos seus projetos aí. Como é que você vê o futuro do integral no Brasil? Olha, veja, quando o Instituto Integral veio para o Brasil, que foi um esforço muito grande feito pelo Marcelo Cardoso, na época ele me telefonou e perguntou, Ari, o que você quer ser no Instituto Integral? E eu falei, não quero ser nada, tá certo? Eu não quero ser nada. Eu não quero me ater assim, ao aspecto de montagem, de administração do Instituto, porque isso vai tirar meu tempo para aquilo que eu realmente estou com vontade de fazer. E aí, até na época, eu continuo muito ligado ao Instituto Integral, eu continuo conversando, falei para você, vários desses meus companheiros de grupo de estudo são do Instituto Integral, eu dou muito consultoria, entre aspas, converso muito com eles sobre ideias na área, mas eu não tenho nenhuma função executiva. Por quê? Porque como o meu genro, que também é o wilberiano, definiu bem, ele me definiu como um provedor de conteúdo. Tá? Disse, você é um provedor de conteúdo, e é o que eu quero ser. Tá? Basicamente, quais são os meus projetos em relação ao integral no momento? Eu continuo com esse meu curso, tá certo? Durante algum tempo eu dei esses cursos também fora de São Paulo. Eu dei esses cursos fora de São Paulo, assim, um final de semana e tudo. Era um pouco, eu dizia que era um pouco doloroso para os alunos, porque você jogar toda essa informação em um final de semana não é fácil. Mas eu era convidado, eu ia dar esses cursos. Atualmente eu estou mais ligado só aqui a São Paulo. Eu cancelei as viagens por enquanto, por causa de problemas de saúde na família, então eu estou só aqui. Bom, então, um ponto meu, eu mantenho esse meu curso, que é semestral. Eu mantenho esse grupo de estudo que agora em agosto está fazendo 9 anos, em que nós nos aprofundamos mais no estudo do pensamento wilberiano. E eu estou fazendo um trabalho de traduções. Eu já traduzi 3 livros do Wilber, né, que foi o Bumerite. Aliás, você leu no original ou leu na tradução? Sim, eu li no original e na tradução. O primeiro livro no original eu li 3 vezes, na tradução eu li uma vez. Mas por quê? O Bumerite foi um livro que quando eu li, eu falei assim, eu adorei tanto esse livro que eu tenho que traduzir, porque eu traduzi por gosto, né? Quando eu terminei a tradução, aí eu resolvi procurar alguém para editar, acabei conseguindo. Depois disso, eu traduzi o Graça e Coragem, que é o meu livro do coração do Wilber. Né? Para mim, é o melhor livro do Wilber, em termos em que ele mostra o aspecto humano dele. É um livro maravilhoso em termos de ensinamentos de espiritualidade e tudo mais. E depois traduzi o Up from Eden, Eden que era a Ascensão. Né? Atualmente, eu estou trabalhando na tradução de um livro do porte do Sex, Psychology and Spirituality, que é um livro também de 800 e tantas páginas, que é o Ecologia Integral. Sim. Eu li esse livro no inglês. Mas é um livro do Sean Harden, e do Michael Zimmerman, que são muito ligados ao Wilber. E esse livro é muito interessante, eu resolvi traduzi-lo, porque ele é uma aplicação do modelo integral à área da ecologia. Então, ele abre
uma porção de conceitos de como você aplicar as coisas, não só para a ecologia, mas para outras áreas do conhecimento, ou para outras atividades humanas, aplicar o modelo integral para essas atividades. E dá um monte de exemplos práticos, né? Ecologia integral Exatamente. tem muito exercício, ideia de, olha, dá para fazer isso. Eu não sei se você conhece esse livro, mas ele é um livro seminal, tá? A ecologia. Então eu estou traduzindo esse livro agora. Espero terminar essa tradução até o final desse ano, vamos ver se vai dar. E aí, quais são os meus projetos futuros? Além disso tudo que eu falei, eu digo que eu vou morrer feliz se eu conseguir traduzir o segundo volume da trilogia Cosmos. E o Wilber disse que agora, ele acabou de dizer que terminou, e provavelmente o ano que vem vai ser lançado. Não. E que eu já tenho boa parte dele traduzido, porque na época que ele colocou na internet, eu fui traduzindo e fui botando no meu site. Então eu acho que com isso já tem uma boa parte do livro traduzido. Então esse é meu próximo projeto. Arrepie. E posteriormente traduzir o Sex, Ecology and Spirituality. Oxe. Aí eu acho que eu posso morrer em paz. Então esses são os meus projetos em relação ao pensamento wilberiano. Tá? E o seu livro, Ari? Hein? E o seu livro? O meu livro não vai sair. Não vai sair? Não vai. Não vai porque, veja bem, Mário, várias pessoas falam isso. Por que você vai escrever o seu livro? Não, escrever o livro. Eu acho o seguinte, eu acho que a obra do Wilber é uma obra tão profunda, tá? Que qualquer coisa que eu escreva vai ser superficial, vai ser repetitivo e superficial. Mas eu vou fazer uma provocação, que é, você acha que, vai ser mais um, por exemplo, no contexto da tradição espírita no Brasil, que é de, né, eu vou chamar desse seu grupo Karma, o grupo evolutivo aí, não merece uma obra que concilie essas linguagens e convoque a um espiritismo integral? É uma provocação, não, quanto ao espiritismo, veja, eu me afastei um pouco do movimento. Porque o que acontece é que o movimento espírita, principalmente no Brasil, ele fugiu totalmente à essência, totalmente, em grande parte à essência do pensamento Kardec, né? Então ele ficou um movimento meio assim, religioso, sectário, muito ligado até brinco dos históricos. Nós brasileiros, a maioria dos espíritas brasileiros são espiritólicos, são espíritas católicos. E é razoável que seja assim, porque o espiritismo foi apresentar no Brasil por católicos. Né? Então houve uma miscigenação aí entre as duas coisas. E é aquela história. Você quando começa, a minha experiência, quando você começa a botar essas ideias lá, você sofre uma grande resistência. Contrafluxo, né? Uma grande resistência. E eu respeito, eu acho que é isso mesmo, porque se a gente for falar um pouquinho em jargão de integrês, né, talvez nem todos estão ouvindo vão entender isso, o movimento espírita brasileiro ainda está no nível âmbar. Né? Então ainda está muito no nível mítico e tudo mais, e você sair já por. Apesar da proposta do Kardec, se for ter sido uma proposta de transcendência do amplo pro laranja, do racional, né, a gente ainda está muito ligado a esse nível mítico. É verdade. Mas então não tem essa pretensão. Confesso a você que não tem. A minha pretensão é disseminar o máximo possível o pensamento do Wilber para quem estiver interessado, e lançando as sementes e germinando mesmo, não por minha causa, não. Você vê, hoje em dia já tem tanta gente falando no Wilber, pensando no Wilber, você é um exemplo disso, né? Jovens. E aí eu fico muito feliz com isso. Então, eu queria, para a gente encerrar, a gente falou aí em tópicos meio avançados e tal, eu queria te convidar a falar um pouquinho dos parâmetros básicos do modelo Aqual, né? Como é que, se fosse numa conversa assim rápida, como é que você falaria para os nossos ouvintes que estão pela primeira vez entrando em contato com essas ideias, o que constitui esse mapa do Wilber? Quais são os elementos básicos e como que eles operam? Bom, então é isso. Veja, o modelo Aqual, de uma maneira bem resumida, obviamente, porque ele é muito mais que isso, eu poderia resumir para você como sendo um mapa como nós funcionamos. Tá?
Essa que eu acho que é a grande contribuição do Wilber. No momento em que nós entendemos como nós funcionamos, fica muito mais fácil. Então, eu até brinco, como todo mapa, o mapa é alguma coisa que ajuda de alguma forma. Se eu tiver que ir de um lugar para outro e não sabe souber nada e resolver ir, se eu quiser sair daqui de São Paulo para ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro, não porque eu sou carioca, sei o caminho. Mas, por exemplo, sair daqui de São Paulo em uma cidade do interior do Paraná, se fosse fazer isso, eu pegar o carro e ficar indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e não ia conseguir chegar lá. Ou chegaria depois de muito tempo. Aí, se eu pegar um mapa rodoviário, eu já vou chegar lá e vou errar o caminho, vou ter que voltar e tudo mais, mas vai me facilitar. E se eu pegar um GPS, aí o GPS é um mapa em tempo real. Né? Na hora que você errou, ele vai recalculando, então você vai. Se eu brincar com o modelo de passe a praticá-lo, ele é um GPS do ser humano. Tá? É um GPS da vida. No modelo integral a gente troca a bússola pelo GPS. É um GPS, salto. Exatamente. No momento, essa é a ideia fundamental. Bom, e aí tem 5 componentes. O modelo integral tem 5 componentes fundamentais. Componentes esse que nós todos vivenciamos a cada momento da nossa vida. Só que a gente não se dá conta disso. A gente está vivenciando isso de uma forma inconsciente. Então, no momento em que ele explicita isso, aí, então, por isso que eu digo, no momento que você começa a entender como é que você funciona, fica mais fácil viver. Então, quais são esses 5 componentes? Você pediu aí fazer um rápido resumo deles. O primeiro componente são os níveis. E eu vou dar para cada um deles um exemplo de como é que você está vivenciando isso nesse momento. Cada um de nós está vivenciando isso nesse momento. Então, os níveis. O que os níveis mostram? Nós temos uma vivência, todos nós, eu vou perguntar, você também tem essa vivência, que é a seguinte. Pense você hoje, tá? O Mário hoje, e o Mário há 20 anos atrás. Certo? A pergunta que eu te faço é a seguinte. Você hoje é igual ou diferente do que você era há 20 anos atrás? Certamente diferente. Certamente diferente. Veja, isso não tem nada de racional, isso é uma coisa vivencial. Você sente, tá? Você não precisa raciocinar para isso. E aí a segunda pergunta, que pode ter 2 respostas, mas normalmente 99% a resposta é uma, né? É a seguinte, e você hoje sente melhor ou pior do que você era há 20 anos atrás? Melhor, certo? É pior. Você, é óbvio, né? Nós amadurecemos, nós aprendemos coisas, né? Então hoje eu me sinto diferente do que eu era 20 anos atrás e me sinto melhor. Tem muito menos certezas do que tinha. Exatamente. Então, veja, isto é um processo que é medido pelos níveis. Os níveis de consciência, eles medem essa evolução que você está tendo, essa transformação que você está tendo. Então, você pode dizer, de uma maneira bem simplista no início, que há 20 anos atrás você estava num determinado nível de consciência e hoje você está num nível de consciência mais elevado. Entendeu? De aprendizagem, de transformação. Aí. Bom, esse é o primeiro componente. Segundo componente, são as linhas. Tá? As linhas, o que elas caracterizam? Pergunta que eu vou para você, que você vai me responder também. Uma vivência para cada... Existem coisas na sua vida que são extremamente fáceis. Você faz sem nenhum problema, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Uhum. Existem outras coisas que você já tem uma certa dificuldade. Você vai para fazer, você tem que se esforçar, você tem que aprender alguma coisa, tem que estudar. Uhum. Né? E existem outras coisas que você já jogou a toalha. Não tem jeito que isso aí não adianta que nunca vou dar esse negócio, tá certo? Você tem essa sensação, todos nós temos. Essas coisas que eu estou falando aqui, na verdade, são os diferentes potenciais do ser humano. Tá? É óbvio que aquilo que é fácil para mim pode ser difícil para você e impossível para outro. Né? Os potenciais, o que é fácil para mim não necessariamente é fácil para você e vice-versa. Então, essa infinidade de potenciais que nós temos a desenvolver caracterizam as linhas de desenvolvimento. Então, existem algumas coisas em que eu estou mais desenvolvido, quer dizer, eu estou num nível de consciência mais elevado naquela linha de desenvolvimento. Note que eu já estou fazendo uma integração.
Uhum. Eu já estou usando os níveis de consciência como uma escala para as diferentes linhas. Então, eu posso estar mais desenvolvido cognitivamente e menos desenvolvido moralmente. E menos ainda interpessoalmente. E são três características que eu posso não desenvolver. Há pessoas que são mais desenvolvidas musicalmente do que outras, ou em esportes, diferentes esportes. Né? Então, isso mostra que nós temos diferentes potenciais. De nós, na nossa vida, desenvolve uns, outros desenvolvem outros em diferentes escalas, em diferentes níveis. Por isso é que nós somos pessoas diferentes. Por quê? Se nós caracterizarmos que existem diferentes níveis, se nós considerarmos que existem diferentes níveis de consciência e, em tese, diferentes linhas de desenvolvimento, diferentes potenciais de desenvolvimento, né, infinito por infinito, veja que cada um de nós é um ser humano com características próprias. Nenhum ser humano é igual ao outro. Uhum. E aí é que está a beleza da coisa, porque dependendo de algumas coisas, eu posso ser o meu desenvolvimento pode ser importante para algumas coisas, mas para outras eu vou precisar de uma outra pessoa que tenha desenvolvido outras potencialidades. E aí é que entra toda essa integração das nossas relações humanas. Então esse é o segundo componente, são as linhas de desenvolvimento, os potenciais que nós temos para desenvolver. Que são bem conhecidos com o modelo de inteligências múltiplas, né? Que já é... Sim, exatamente. E na verdade, esse conhecimento é um conhecimento né? com o estudo do ser humano. Uhum. Diversos cientistas resolveram estudar o ser humano sob diferentes perspectivas. Uhum. Então, eu quero ver como é que o ser humano se desenvolve cognitivamente. Lá o Piaget fez isso. Eu quero ver como é que o ser humano se desenvolve emocionalmente. O Goleman fez isso. Eu quero ver como é que o ser humano se desenvolve em termos de necessidades. O Maslow fez isso. Então, essas diferentes linhas de desenvolvimento foram estudadas de forma científica, com critérios científicos, por diferentes pesquisadores, criando, então, depois aquilo que o Howard Gardner chamou de inteligência. As inteligências múltiplas são essas diferentes linhas de desenvolvimento. Atualmente, já existem estudos bem sedimentados de cerca de 25, 26, entre 20 e 30 de inteligências múltiplas. Não quer dizer que só sejam essas as potencialidades do ser humano. Porque mesmo que essas potencialidades podem se abrir. Quando eu falo, por exemplo, a linha de desenvolvimento musical. Mas quando eu pensar na linha de desenvolvimento musical, eu posso pensar uma linha de desenvolvimento para cada instrumento. Porque você pode ser um bom pianista e um péssimo tocador de flauta. Claro. Uhum. Essas linhas podem se multiplicar de uma forma impressionante. Tá? Mas é exatamente isso. As inteligências múltiplas do Gardner caracterizam essas linhas de desenvolvimento. Esse componente do modelo integral são as linhas de desenvolvimento. Tá? Terceiro componente são os estados. Tá? Nós vamos falar apenas, rapidamente, sobre os estados naturais de consciência. Vigília, sonho e sono profundo. Agora, no momento, nós estamos em estado de vigília. Então, nós estamos entabulando uma conversa, você está me ouvindo, às vezes eu estou te ouvindo, você está me entendendo, estou me entendendo. Mas lá pelas tantas, se der um sono em você aí, você começar a dar uma cabeceada aí, esta realidade que nós estamos tendo agora, você está aí no seu escritório, na sua casa, eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, e nós estamos conversando, você dormir, essa realidade acabou. Você vai ter uma outra realidade. Se você estiver sonhando, a realidade vai ser o seu sonho. Se você estiver em sono profundo, a sua realidade vai ser vaga. Então, veja, esse aspecto dos estados de consciência, eles também influenciam a nossa realidade. Então, dependendo do meu estado de consciência, e eu só estou falando desses estados naturais, né, vigília, sonho e sono profundo, mas eu posso falar em outros tipos de estados, estados fenomênicos, que eu estou nervoso, eu estou mais calmo, ou eu estou triste, eu estou deprimido, ou eu estou otimista. Isso tudo são estados que no dia a dia a gente tem e que influenciam a nossa realidade. Se eu estou deprimido hoje, eu vou ver as coisas de uma forma muito mais negativa do que se eu estiver feliz, hoje contente. Então isso também influencia o que nós chamamos de realidade. Então esse é o terceiro componente, estados. Certo? Então nós temos níveis, linhas e estados. Tá? O quarto componente são os tipos. O que são os tipos?
Deixa eu fazer um comentário. Esses 5 componentes, dos quais eu já falei de 3, ele, na verdade, ele são os outros. Quer dizer, o Hilbert teve esse cuidado. Porque se, por exemplo, as linhas fossem redutíveis aos níveis, elas seriam simplesmente subníveis. Não. São coisas que uma não se reduz à outra. Você as integra. Uhum. Então, os tipos também são características. Os estados são características transitórias. Você agora está no estado, daqui a pouco você pode estar no outro, daqui a pouco você pode estar no outro. Né? Ao longo do dia, nós passamos pelos 3 estados de consciência, vigília, sonho e sono profundo. Tá? Todo dia a gente passa por esses 3 estados. Os estados são características transitórias. Os tipos já são características que são características duradouras, que independem dos outros 3, dos níveis, das linhas e dos estados. Por isso é que ele é um componente também importante. Qual é a vivência que a gente tem de tipos? Existem infinitas tipologias, existem vários modelos de tipologias estudados aí. O Jung foi o grande precursor disso, tem o modelo que são modelos de tipologia. Muito bem. Mas o exemplo vivencial que eu quero dar para você é uma tipologia masculina e feminina. Você está, todos nós já tivemos essa experiência, por isso eu também já tenho tido. Você está num automóvel, você dirigindo, com a sua namorada, ou os ouvintes aí com o seu marido, ou com a sua esposa. E lá pelas tantas, dirigindo a mulher do lado, aí nós nos damos conta que nos perdemos. Certo? Sabemos. Qual é a reação básica da mulher? Qual é? Para perguntar. Vamos parar para perguntar, né, que nós estamos. Né? E qual é a reação do homem? Tá. Deixa que eu resolvo o problema. Para para perguntar coisa nenhuma. Né? Isso é mostra uma tipologia do masculino e feminino, uma característica fundamental. O homem, o masculino, o homem não, o masculino é muito da ação. O feminino é mais da comunhão. É mais da. Né? Então, a mulher quer parar para perguntar. Né? E o homem não quer. Para ele perguntar é até uma. Então, é só um exemplinho simples do que são, o que são esses tipos no processo do. Bom, então, historicamente, o Hilbert veio desenvolvendo o modelo integral. Ele falou em níveis, depois em linhas, estados, tipos, e até que chegou um momento na vida dele em que ele disse, bom, mas como é que eu integro esse negócio todo? Certo? Porque se a ideia é uma ideia de integração, como é que eu integro isso? E aí, então, é que ele veio, depois de 3 anos de total, que ele ficou em casa, sem sair de casa, durante 3 anos meditando, você conhece a história, né? Ele chegou no site dos 4 quadrantes. Né? Os 4 quadrantes são 4 perspectivas fundamentais no qual, que o Hilbert diz, é o palco no qual os outros 4 componentes atuam. Uhum. Você pode juntar os níveis, olhar os níveis através dos 4 quadrantes, dessas 4 perspectivas fundamentais, eu já vou dizer quais são, tá certo? Você tem linhas nos 4 quadrantes, você tem estados nos 4 quadrantes, você tem tipos nos 4 quadrantes. Então você pode interligar isso tudo. Muito bem, o que são esses 4 quadrantes? São 4 perspectivas fundamentais. Que é o seguinte, o Hilbert diz o seguinte, e eu vou dar um exemplo como é que você está vivenciando elas agora, tá? Para ficar bem claro. Ele diz o seguinte, não existe nada que só tem um aspecto exterior ou um aspecto interior. Tudo tem um aspecto exterior e um aspecto interior. Tá? E tudo tem um aspecto individual e um aspecto coletivo. Você é uma individualidade, mas você vive numa coletividade. Tá? Então, com isso, ele criou os 4 quadrantes. Os 4 quadrantes, ele botou uma linha vertical. O que é exterior está do lado direito, o que é interior está do lado esquerdo. Uma linha horizontal que está em cima é individual, o que está embaixo é coletivo. E aí você tem cada um dos quadrantes. Primeiro quadrante, o que é? É o quadrante superior direito. É o exterior do indivíduo. Como é que a gente vivencia esse quadrante? Certo? Por exemplo, neste momento agora, você vai focar o seguinte, você não está se dando conta. Neste momento agora, você está se dando conta que você está respirando? Agora você está. Você está se dando conta que o coração está batendo? Agora você está. Antes você não está. Certo? Você está se dando conta de que você está sentado, você está com as pernas cruzadas. Tá? Então, veja, isso tudo são aspectos objetivos que podem ser vistos no indivíduo. Tá? Agora eu vou mudar de quadrante, agora eu vou para o interior do indivíduo.
quadrante superior esquerdo. Essa nomenclatura eu estou dizendo, mas isso não é importante. É o interior do indivíduo. Então, para de olhar para o seu corpo e tentar ver que você está com o coração batendo, que você está respirando, e comece a me dizer o que você está pensando, o que você está sentindo. Veja que são aspectos subjetivos. Eu estou adorando essa conversa, estou com vontade de ir aí te dar um abraço pessoalmente. Tá vendo? Muito bem. Veja que uma coisa interessante, você está falando uma coisa que é interessante, que é o seguinte, por quê? Eu estou vendo você sorrindo, tá certo? Então, no seu quadrante superior direito, uma das coisas objetivas que a gente pode ver no ser humano é o comportamento. Por isso é que eu chamo esse quadrante de comportamental. Então, eu estou vendo você sorrindo aqui, isso eu vejo objetivamente, você sorrindo. Mas quando eu olho para o seu aspecto subjetivo individual, quadrante superior esquerdo, eu só posso saber o que você está pensando, sentindo, se você me contar. Por quê? Você até me contou agora, eu estou adorando tudo. Porque você poderia estar com esse seu sorriso aí e pensando o seguinte, pô, essa entrevista está uma chatura, tomara que acabe logo, não estou mais aguentando. Quer dizer, você está mostrando um comportamento, mas está pensando uma coisa totalmente diferente do seu aspecto subjetivo. Tá? Então o quadrante superior esquerdo vai tratar dos seus pensamentos, das suas memórias, das suas lembranças, tudo que é subjetivo, individual. Tá bom? Bom, aí a gente desce agora para o quadrante inferior esquerdo, que o Wilber chama de cultural. Por quê? É o interior do coletivo. São trocas entre sujeitos. São trocas intersubjetivas. Então, veja, existe uma cultura familiar, existe uma cultura empresarial. A sua empresa, você está trabalhando, você pode ter um outro tipo de cultura. Existe uma cultura entre amigos. Existe uma cultura do seu país, da sua cidade. Então, isso são as trocas intersubjetivas que existem. E que são fundamentais, porque, como o Wilber mostra, esses 4 quadrantes, eles, na verdade, eles se interligam e se interrelacionam e se influenciam o tempo todo. Então, neste momento, por exemplo, nós estamos aqui conversando porque nós temos um interesse comum, que é a teoria integral. Além de descobrir que você é do Rio de Janeiro, né? Isso é uma carioca, apesar de ser do Rio desde 84, né? Apesar disso, você vê que do ser do Rio de Janeiro, né? Então, veja, que também é um aspecto importante. Mas se você fosse uma pessoa que você não tivesse interessada, por exemplo, na teoria integral, nós nem sequer conseguiríamos conversar. Quer dizer, não sobre teoria integral, a gente pode conversar sobre outra coisa, mas não sobre teoria integral. Porque era uma coisa que nós não teríamos um interesse comum. Tá? Não teríamos esse interesse comum. Então, o quadrante cultural também é fundamental. Todos os 4 são fundamentais. Né? E, por último, tem o quadrante social, que é o quadrante inferior direito, que é o exterior do coletivo. É tudo aquilo que é objetivo, mas é coletivo. Por exemplo, você agora, nesse momento aí, você deve estar sentindo... Está frio ou calor aí no Rio? Olha, pro clima daqui tá bem friozinho. É bem friozinho. Por exemplo, então você está tendo uma interação com o meio ambiente. Tá certo? Uma interação com o meio ambiente. O teu escritório. Você está achando que está claro aí ou está escuro? Aqui tá agradável, tá agradável. Está agradável, está claro, ou está escuro. Não interessa, né? São coisas, por exemplo, esse exemplo talvez não se referir, mas vamos supor que o seu escritório não tivesse na sua casa, tivesse em outro lugar. Você saiu da sua casa para ir para esse outro lugar? Como? Você saiu de carro? Você saiu de trem, de ônibus? Veja, que nessa hora que você saiu e se meteu tem uma característica que a gente tem objetivo. O trânsito é uma coisa que nos influencia. Se o trânsito estiver ruim, muito provavelmente, o meu quadrante superior direito, eu vou ficar, que é o meu subjetivo, eu vou ficar extremamente nervoso, extremamente chateado, e eventualmente eu posso, no meu quadrante comportamental, no objetivo individual, eu posso sair xingando todo mundo na rua. Né? Todos os aspectos, como é que a economia está influenciando a sua vida, como é que a política está influenciando a sua vida. Sistema monetário. Sistema monetário.
Né? Então você está influenciando. Então veja, esses 4 quadrantes, o que eles são? Eles são 4 perspectivas fundamentais através das quais você pode se olhar. Quando você se olha de forma individual, objetiva, você está vendo o seu corpo, o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e os quadros de baixo você está em trocas subjetivas com outras pessoas, outros seres, e com trocas objetivas também com outras entidades. Tá? Isso tudo está influenciando a sua vida. Tá? E o importante é o seguinte, isso não são coisas separadas. Não quer dizer que eu simplesmente posso separar um do outro. Simplesmente são 4 perspectivas fundamentais. Eu vou olhar para o Mário sob o aspecto objetivo e individual, vejo isso. Eu vou olhar para o Mário sob o aspecto subjetivo e individual, vejo aquilo. Veja, isso não são coisas separadas. Você não consegue separar isso de nós. Isso aqui é um mapa. Agora, é importante a gente notar, porque você vê uma das coisas que se discute hoje em dia na ciência e tudo mais, fica todo mundo discutindo, afinal de contas, é a mente que cria o cérebro ou é o cérebro que cria a mente? A consciência é criada pelo cérebro ou a consciência influencia o cérebro? Na verdade, isso é uma discussão totalmente inócua na visão wilberiana, porque o cérebro é o aspecto objetivo seu. A mente é o seu aspecto subjetivo. Quando eu olho para o Mário sobre o aspecto objetivo, eu posso botar um eletroencefalograma dele, uma tomografia, e ver como é que estão os padrões cerebrais dele. Quando eu olho para o aspecto subjetivo, a sua mente, aí eu tenho que conversar com o Mário. É o que a psicologia faz. Né? Então, isso não são coisas separadas. Não é que a mente e o cérebro são coisas separadas, e fica aquela briga entre os materialistas e o idealista. Não. O materialista, não, a consciência ou a mente é um subproduto do cérebro, né, o neurobiologista. Ou então, os idealistas, não, é a consciência que cria a mente, ou que cria a mente gossuana. Veja, na verdade, são ambas as coisas. Então, você está simplesmente olhando sob perspectivas diferentes do mesmo ser. Você é um ser integral, que quando olhado objetivamente seria uma coisa, quando olhado subjetivamente é outra. Tá? Então, esses são os 5 componentes fundamentais do modelo integral. Tá? E já essa pista, né, Ari, de que é justamente entender que é o cérebro e a mente, né, e não o cérebro ou a mente, né, que essas escolhas que a gente faz o tempo todo e vê na cultura esses conflitos culturais acontecendo, né, nos discursos, nas ideologias, que basicamente são privilegiar uma desses quadrantes. Né? E isso na visão wilberiana é o que ele chama de absolutismo de quadrantes. Quando você só olha para um quadrante, você simplesmente tem uma visão, você só vê 25% da realidade. Os outros 75% não são levados em conta. Então, você vê, por exemplo, o materialismo científico é basicamente um quadrante superior direito. Tudo se reduz à matéria. Quando você vai, por exemplo, para o idealismo, que é o aspecto subjetivo, tudo se reduz à consciência. Tá? É o absolutismo quadrante e o quadrante superior esquerdo. Quando você vai para o quadrante inferior direito, que é o quadrante social, é o que é a teoria de sistemas. A teoria de sistemas das partes integrais. Então, esse é o tipo de absolutismo quadrante também. Você acha que a teoria de sistema resolve tudo? Não, a teoria de sistema só vê relações objetivas entre partes. Os outros 3 quadrantes ela não leva em conta. E quando você vê, por exemplo, a visão radical do pós-modernismo, vai dizer o seguinte, não, a única coisa que existe são interpretações. Não existem fatos. Simplesmente todo o processo cultural é um processo construído. Discursivo. Então, veja, isso são 4 absolutismos de quadrante. Todo mundo tem, quer dizer, todo mundo tem, não. Se você se foca apenas no quadrante, você só vê sob aquela perspectiva, e você deixa de ver as outras 3. Isso sem levar em conta, aí a coisa complica, porque você tem níveis, você tem linhas, você tem estados, você tem tipos, que também influenciam nesse processo todo. Eu considero, assim, da perspectiva clínica, a gente cunhou aqui um desses termos, né, como normose, a gente criou um termo chamado parciopatia. Qual o seu grau de parciopatia? Ou seja, qual o seu grau de parcialidade diante das coisas? E o integral é esse grande remédio para
a parciopatia que a gente vive e presencia no dia a dia, assim, né? E é muito interessante, assim, que o Wilber, falando da própria obra dele, né? Assim, reconhecendo que esse não é um mapa acabado, não é um ponto final, né? De maneira nenhuma. Definição do próprio modelo, uma perspectiva parcial também, mas a mais abrangente que a gente pôde encontrar até agora, né? Não, duas razões. Primeiro que ele diz isso mesmo. Primeiro, não é um modelo acabado. Quer dizer, ele brinca, ele diz, daqui a 100 anos, isso é o melhor que a gente pode pensar hoje. Daqui a 100 anos, o modelo integral vai ser uma nota de rodapé da história. Porque a evolução vai trazer modelos muito mais abrangentes do que hoje. Esse é o primeiro ponto. A evolução não termina. Né? Então, isso é uma característica interessante. Agora, além disso, na própria obra dele, você vê, quando ele lançou o modelo integral na fase do Wilber 4, com o Sex Ecology Cultural, né, você podia pensar que ali acabou, ele fechou o modelo. Não, agora na fase 5 ele está aprofundando mais esse modelo. Da mesma maneira que você tinha os quadrantes anteriormente, agora você tem as zonas. Não são mais 4 quadrantes, são perspectivas fundamentais, são 8 zonas. Porque em cada quadrante ele agora botou mais 2 perspectivas. Né? Até brincam com ele, daí ele vai partir para 16, ele falou, ainda não sei. Então veja que a própria visão dele também está evoluindo. Claro. E essa é a dinâmica do modelo integral, que é o que eu acho uma beleza, é essa, que as coisas evoluem. Isso é um ponto. E o outro ponto que eu queria ressaltar para vocês é o seguinte, e isso também é uma coisa fundamental, é que como o mapa, eu falei que o modelo integral é um mapa do ser humano. Como o ser humano, até onde nós conhecemos, o ser mais complexo que nós conhecemos, até hoje, pelo menos, no momento em que você fez um mapa para esse ser mais complexo, esse mapa pode ser aplicado ao resto. E esta é uma das outras forças da teoria integral. É que você pode, com este mapa, aplicar este mapa a diferentes seres. Se você quiser ver, por exemplo, estudar uma formiga, é claro que você vai aplicar o modelo integral à formiga, ela vai só até um nível de consciência, vai ter determinadas características que são diferentes, são limitadas em relação aos seres humanos. Mas que os seres humanos têm naquela ideia de transcendência e inclusão. Certo? Se eu quiser aplicar o modelo integral, por exemplo, à medicina, eu posso aplicar. A ecologia eu posso aplicar. A negócios eu posso aplicar. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, lá no Instituto Integral, parece que já estão aplicando o modelo a quase 40 áreas de conhecimento. Então, essa é a outra força do modelo integral. É que, como se ele foi um mapa que foi feito para o mais complexo, ele pode ser aplicado a tudo que é menos complexo. Você aplica tudo. A psicologia, você, por exemplo, está aplicando o modelo integral à psicologia. Né? E o importante é o seguinte, esse aqui é um outro conceito fundamental que eu gosto de chamar a atenção, é o seguinte, o Wilber não está criando uma psicologia integral. O que ele criou foi um mapa no qual você pode pegar todas as escolas de psicologia que existem e ir encaixando, como se um mapa integral fosse um grande armário com uma infinidade de gavetinhas. Então você vai colocando, não, essa escola de psicologia está nessa gavetinha, aquela escola de psicologia está na outra, aquela está na outra, tudo mais, e você, além de colocá-las nessas gavetinhas, você mostra a inter-relação entre todas essas escolas. Elas deixam de ser, no caso, por exemplo, da psicologia, elas deixam de ser concorrentes para serem complementares. Essa é a grande sacada do espectro da consciência, você já viu, né? Mostrando que quando você fala, por exemplo, que é o caso clássico, o exemplo clássico, né? Quando ele começou a estudar a psicanálise e o Freud dizia que você quiser ser feliz, você tem que fortalecer o seu ego. E ao estudar o budismo, o Buda vem e diz que você quer ser feliz, você tem que morrer para o seu ego. São duas afirmações que aparentemente são opostas. Então, qualquer pessoa normal vai chegar e dizer assim, não, ou o Freud está certo, aí o Buda está errado, ou o Buda está certo, o Freud está errado. Né? E a grande genialidade do Wilber foi essa. Isso eu não posso aceitar que 2 gênios da humanidade, como considera tanto Freud quanto o Buda, um deles estivesse totalmente errado. Então, qual é a única solução? É que ambos estão certos, mas parcialmente certos. Quer dizer, nenhum deles tem a verdade total. E aí, foi aí então que ele começou a mostrar essa. Aí que você começa a entender onde você pode ver em que cada
cada conhecimento, seja na área da ciência, seja na área da filosofia, da arte ou da espiritualidade, cada conhecimento tem o seu lugar e tem as suas limitações. E como você pode integrar isso tudo. Essa que é a beleza da teoria integral. Outra coisa, só para terminar isso aqui, porque as coisas vão ter poeira para mim. Outra coisa importante é o seguinte, você poderia pensar assim, puxa, a teoria integral é um negócio que pode ser um modismo como outro qualquer. Certo? Porque hoje em dia, já de longa data, você vê que todo dia se abre o jornal, aparece sempre uma teoria nova, uma metodologia nova que resolveu os problemas, todos os problemas, né? Na área da economia, tem sempre o guru econômico que criou um novo sistema, uma nova metodologia, que resolve os problemas, aquilo tem lá o seu momento, depois passa, ninguém mais fala aquilo. Eu me lembro quando na minha área de engenharia, na década de 70, era o Chan, o quente, era a administração por objetivos. Que é quando saiu o tal do modelo da administração por objetivos, aquilo resolveu todos os problemas não caiu resolvido. Então, passou aquilo, depois, já na década de 80, né, era reengenharia. Aí a reengenharia resolvia tudo, e passou também esse modelo, e assim acontece. Então, uma pergunta que é válida, que as pessoas podem fazer, é exatamente essa. Mas será que o modelo integral, a teoria integral, também não é alguma coisa que é tão modismo, daqui a pouco vai passar? E eu digo que não, exatamente por quê? Porque a teoria integral ela não é uma nova teoria. Ela é simplesmente uma meta-teoria que integra todas as teorias que existem. Então, a administração por objetivos tem o seu lugar, a reengenharia tem o seu lugar, a psicanálise tem o seu lugar, a psicologia humanista tem o seu lugar, porque, veja, ela não está criando uma nova coisa, ela está simplesmente integrando todo o conhecimento que existe. E, por isso, ela é uma coisa que continua, porque ela é como se fosse uma grande estrutura no qual, à medida que as novas coisas forem acontecendo, forem sendo criadas, vão sendo encaixadas nela. E é bem interessante porque, enquanto meta-teoria, ela consegue prever elementos que estão faltando dentro do que está posto aí, né? Então, assim, dá uma direção de conhecimentos emergentes. A gente vê isso muito no livro do Chan, né? Da ecologia integral, né? Como ele já reconhece e situa trabalhos que estão começando a aparecer e, de uma certa forma, aponta na direção de pesquisas que ainda não foram feitas e que estão aí para acontecer. E eu acho isso um dos grandes presentes, né? Exatamente. Inclusive, pesquisadores para a gente inovar nesses campos. Não tem dúvida, porque esse aspecto do diagnóstico, você deu o exemplo da ecologia, a gente pode dizer que hoje em dia a maioria das metodologias e conhecimentos e técnicas para estudar a ecologia estão todas no quadrante social, estão todas no quadrante inferior direito, desculpa, que é visão sistêmica. Agora, quando você vai ver o que existe no resto, você não só vê que já existem algumas coisas que são importantes, mas que não estão sendo ainda devidamente evidenciadas, como você também vai vendo coisas que existem em locais, lixos, né, como eles chamam, que não tem nada. Então a gente ainda tem que pensar, olha, vamos começar a focar também aqui, porque isso é importante e não tem nada desenvolvido nisso. Né? Então você vê como esse aspecto de diagnóstico, um aspecto integral, é fundamental. E que traz o elemento do GPS, né? Assim, na nossa prática de vida, onde é que eu estou ficando preso? O que está impedindo meu desenvolvimento? O que está impedindo meu crescimento enquanto pessoa, desenvolvimento desses talentos, dessas inteligências múltiplas, desses recursos que estão ficando limitados por algo que, na maior parte das vezes, eu não consigo identificar. Então, é um elemento importante desse mapa, né? Na Exatamente. Pessoal. A hora que você coloca isso na forma do mapa, fica mais fácil de você identificar essas coisas. Né? Porque aí, então, você começa você tem um mapa na cabeça e, opa, isso aqui, como realmente eu tenho dificuldade para desenvolver isso, porque essa é a minha parte aqui está fraca. Se você não tem o mapa, está tudo embolado em você. Então, o mapa é simples, para qualquer coisa. O mapa só serve para facilitar a nossa vida. E porque raramente a gente quer... É muito simples o conceito de mapa. Dar ênfase naquilo que a gente é fraco, né? A gente gosta de ficar naquilo que a gente já está confortável. Exatamente. Justamente falar, olha, não, é importante você voltar e
endereçar esses temas aqui que estão subdesenvolvidos e que podem estar atrapalhando o seu crescimento. Né? Exatamente, que é o mais difícil, né? Porque, como você falou bem, a gente gosta de ficar naquilo que a gente está confortável, né? No nosso nível de conforto. Aquilo que é desconfortável para nós, a gente tende a fugir. Mas aí isso é uma decisão de cada um, mas pelo menos você já explicita isso com um mapa integral. Certo? Que a pessoa vai querer ou não encarar o desafio é outra história. Mas isso está explicitado. Eu quero te agradecer muitíssimo. Já te convidando para a gente gravar outras conversas aí do nosso podcast. E, poxa, esse seu trabalho de tradução, de divulgação do Wilber, eu fico assim emocionado quando penso que eu vou poder presentear as pessoas aí com novos livros do Wilber. E parabéns muitíssimo pelo seu trabalho, profunda gratidão e reverência mesmo por essa transmissão, né? A gente que recebeu tanto, que se tornou mais generoso, mais compassivo, mais inclusivo, graças a essa transmissão do Wilber, e que a gente possa levar isso para mais e mais pessoas. Eu agradeço muito a você e faço as suas palavras as minhas. Eu também agradeço essa sua vontade de transmitir, de aplicar principalmente o pensamento wilberiano no sentido de ajudar as pessoas. Você, como psicólogo, você está em condições muito melhores de ajudar as pessoas e eu como engenheiro. Né? Então eu fico muito feliz de ver os jovens hoje em dia, e você é um exemplo típico de jovens que estão em busca dessa doação, de ajudar as pessoas e ajudar as pessoas de uma forma efetiva. Né? Com um modelo desse, a gente tem uma capacidade muito maior de ajudar as pessoas do que simplesmente com modelos mais limitados. Então, Mário, parabéns pelo seu trabalho também.